espera aqui dos sistemas técnicos tão avançados. Vamos nos reunir esta manhã para conversarmos um bocadinho, os cinco, sobre o que é que significa hoje caminhar com Inácio, à luz daquilo que foi um grande processo de discernimento da Companhia de Jesus durante 16 meses, a que se chamaram as preferências apostólicas universais, isto é, a lente sob a qual quereríamos olhar para o nosso modo de trabalhar, de viver, de explorar a espiritualidade inaciana. Creio que isto será muito relevante para a Companhia de Jesus, para todos aqueles que colaboram e trabalham nas obras de espiritualidade inaciana e para toda a gente que queira viver a partir desta nossa espiritualidade tão marcante e que nos une tanto, como temos visto aqui ao longo destes dias na ceia. Para isso, estamos aqui reunidos uma série de amigos, que já passarei a apresentar, mas antes gostaria de que víssemos um pequenino vídeo em que se explica o que é isto das preferências apostólicas universais. O Padre-Geral da Companhia de Jesus, o Padre Artur Sousa, vai-nos comunicar um bocadinho em que é que consistem estas 4 preferências, isto é, estas 4 linhas de fundo que poderemos aprofundar e por isso vamos ver e depois já nos apresentamos. ¿Y si Dios te hablara? ¿Qué te diría Él? ¿Puedes oír esto? ¿Puedes oír su llamado? Durante los últimos 16 meses, la Compañía de Jesús ha estado discerniendo cómo responder mejor a las exigencias actuales de la misión que le ha sido encomendada. Somos un grupo grande, esparcido por todo el mundo, formado por jesuitas y muchas otras personas con las que colaboramos en la misión de la Iglesia Católica. Somos seguidores de Jesús, el Señor crucificado y resucitado. El proceso ha culminado con la aprobación y confirmación del Papa Francisco. Por eso hoy anunciamos las 4 preferencias apostólicas universales para guiar el esfuerzo apostólico de la Compañía de Jesús en los próximos 10 años. Los ejercicios espirituales de San Ignacio y la práctica del discernimiento personal y en común son nuestro modo preferencial de mostrar a los seres humanos el camino hacia Dios. La condición es que nosotros, los jesuitas, seamos hombres de oración y profundamente arraigados en Cristo para poder compartir con quienes colaboramos en la misión y todas las personas de buena voluntad este tesoro espiritual. Porque somos un grupo que discierne, nos comprometemos también a difundir el discernimiento como modo de tomar decisiones en sintonía con los deseos de Dios para la humanidad en todos los campos en los que nos movemos en nuestra vida y trabajo. Preferimos caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad. El camino que queremos hacer junto a los pobres es el de promover la justicia social y el cambio de las estructuras económicas, políticas y sociales generadoras de injusticia. Esta es una dimensión necesaria de la reconciliación de los seres humanos, los pueblos y sus culturas entre sí, con la naturaleza y con Dios. Son los jóvenes, con su perspectiva, quienes pueden ayudarnos a comprender mejor el cambio de época que estamos viviendo y su novedad esperanzadora. Queremos caminar con ellos, discernir estas posibilidades y encontrar a Dios en las profundidades de la realidad. La creación hoy clama como nunca antes, ansiando ser liberada. La actual crisis ambiental está afectando de manera particular a los pobres y vulnerables. Como seguidores de Jesús, junto a todas las personas de buena voluntad, queremos actuar urgentemente
para detener el deterioro de nuestra casa común y dejarla en las mejores condiciones posibles a las futuras generaciones. Todavía podemos cambiar el curso de la historia. Aceptamos la invitación a formar parte de ese cambio, poniendo en práctica en nuestra vida y misión estas 4 preferencias. Le animamos a que aprenda más y lleve a cabo estas acciones con nosotros, para que todos respondamos al llamado de Dios, expresado a través del clamor de este mundo. Bom, então, como dizia, pormos a caminho com o Inácio hoje, tomando as palavras extraordinárias do Padre Castro Carneiro ontem, significa de alguma forma pormos a caminho como peregrinos, mas mais do que isso, como mendigos, não é? Isto é, abandonando todas aquelas estruturas que ainda podem ficar até na nossa vida espiritual de poder e, por isso, poder caminhar de uma forma radicalmente diferente. E é isso que levará depois à transformação do mundo à nossa volta. Então, nesse sentido, gostava de apresentar agora sim estes nossos 4 amigos. Começo pela Carla. Carla, solteira, economista, é presidente atual da Comunidade de Vida Cristã de Portugal, da CVX. Trabalha já há muito tempo também com os temas de espiritualidade, de liderança, está muito ligada também à banca e, por isso, este mundo em que a espiritualidade e o mundo profissional se misturam e como é que é possível articulá-lo, creio que é uma das grandes riquezas uma das várias e muitas que a Carla hoje nos trará, sobretudo também naquilo que tem vindo a ser um grande investimento da espiritualidade inaciana no tema do discernimento comunitário. Depois, Margarida, solteira, engenheira, está à frente do projeto da Casa Velha, que já iremos conhecer melhor, e a todos estes temas da sustentabilidade, da ecologia. Está muito ligada ao mundo da espiritualidade, orienta muitos exercícios, acompanha muitas pessoas e, por isso, este olhar também próprio daquilo que é o tempo da criação e do que o campo necessita para crescer e desenvolver, o tempo próprio dos processos, creio que nos trará aqui durante esta manhã. Nosso amigo André, casado, pai de 6 filhos, é atualmente o diretor-geral do JRS Portugal e coordena a plataforma de apoio aos refugiados. É também, como temos assistido, uma voz pública muito proeminente e, portanto, dá muita voz àquilo que é também um dos grandes trabalhos do JRS, de dar voz a quem não tem voz e, sobretudo, junto dos decisores políticos. E, por isso, um dos grandes trabalhos do André também é esse e creio que trará algum desse mundo também que hoje aqui para a nossa conversa. E Padre Samuel Beirão, jesuíta, padre, trabalhou e trabalha há muito tempo com jovens e crianças, os seus estudos também vão muito nessa direção e atualmente é o coordenador da experiência do Magis, que vamos conhecer, mas que é uma grande experiência internacional que antecede as Jornadas Mundiais da Juventude e que junta a juventude inaciana já há alguns anos e, portanto, é uma experiência que juntará à volta de 3.000 pessoas, mais coisa, menos coisa, mas pronto, e, portanto, como estão a ver, a experiência será em 2023 e já há muito tempo que o Samuel já está a trabalhar nela. E por isso, muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. O grande objetivo desta conversa não é que cada um, como já puderam perceber,
faça uma mini conferência sobre cada uma destas preferências apostólicas e nos elucide maravilhosamente sobre elas, mas que, de alguma forma, possamos aterrar e motivar cada um de nós a pensar como é que na nossa vida, nós que queremos viver e aprofundar a espiritualidade inaciana, nos podemos deixar tocar por cada uma destas dimensões. E como é que, no nosso, se calhar, pequeno quintal, nós podemos desenvolver algumas destas dimensões pelas quais fomos passando. E o objetivo da conversa será esse. Por isso, mesmo quando quiserem interromper o fio, porque se vos deu uma iluminação, estejam à vontade. Muito bem. Então, olhem, queria começar por ti, Carla. Como estava a dizer, tu trabalhas na banca, onde, ao mais alto nível de decisão, muitas vezes coisas muito difíceis, com muita pressão. E uma das questões que creio que é bastante comum é como é que isto é compatível com uma busca espiritual intensa e de que modo é que isso se pode refletir e é articulável, ou a espiritualidade é uma espécie de spa onde vais fugindo dos dramas do dia-a-dia. Bom dia a todos. É uma pergunta desafiante, de facto. Não viemos aqui... Eu, se calhar gostava só também de dar um bocadinho de enquadramento. Eu cumprirei 50 anos no próximo ano e quando estava a preparar aqui as notas para esta conversa, dei por mim a pensar que levo 25 anos a fazer exercícios espirituais. Isso é mais ou menos coincidente com o tempo da minha carreira profissional, do tempo que trabalho. E de facto, o que eu fui percebendo, a ligação que fui fazendo entre a experiência espiritual e o aprofundamento que fui fazendo nos exercícios em ligação à minha atividade profissional, foi sempre nesta chave de missão, serviço, porque aquilo que eu sinto, e faço este pressuposto, como nos exercícios, antes de responder à tua pergunta, é eu costumo pensar que os exercícios estão um bocadinho sobrevalorizados quando se diz que é um tempo de silêncio, de afastamento da realidade, porque há outras tradições espirituais que também nos permitem fazer isso, mas são, antes de mais, uma escola de amizade com a pessoa de Jesus. Para um leigo, digamos que escutar a proclamação do Evangelho num domingo não produz exatamente a mesma qualidade de experiência espiritual daquela que temos quando estamos em exercícios espirituais e podemos passar um dia inteiro a rezar, a reler, a aprofundar, a repetir as intuições da oração. E, portanto, aquilo que eu tiro desta experiência dos exercícios é ser confrontada sempre com não perguntar o que Jesus faria no meu lugar, mas o que é que eu tenho que fazer no meu lugar para ser mais parecida com Ele. E é aqui que a resposta à tua pergunta é muito diferente, porque ao longo destes anos fui crescendo em termos de responsabilidades profissionais, o tamanho do rebanho foi aumentando e aquilo que é mais comum para mim hoje em dia é ser confrontada com tomar decisões que afetam muitas pessoas, que podem afetar a organização no seu todo. E, portanto, esta necessidade de sentir que, de alguma maneira, fico mais próxima de Jesus nos seus critérios de decisão, na forma como, diante dos desafios que me são colocados, está muito longe de ser um spa. Mais frequentemente é um tempo de terceira semana, de paixão, morte e ressurreição, e de ser levada a dizer: a minha vida ninguém me atira, sou eu que a dou. Na coragem que isso supõe de muitas vezes ter que tomar decisões que são disruptivas, potencialmente mal entendidas, mas que não deixam de ter que ser executadas. E se calhar uma lição que eu fui tirando ao longo destes anos, porque nunca consegui tomar decisões sem ser em chave de como é que eu posso tomar esta decisão imitando a Jesus. É uma pequena súmula que eu digo muitas vezes para mim, que é pedir discernimento para tomar a decisão,
fortaleza para a executar e serenidade para arcar com as consequências. Não é um spa. Pena. Sim, vou pegar no que estavas a referir, de teres que tomar decisões sobre a vida de muitas pessoas, um bocadinho para passar ali a bola ao Samuel. O que assistimos, não só pelas taxas de desemprego, como pela instabilidade da vida a muitos níveis, né, atualmente, sobretudo para os mais novos, na procura de trabalho, na estabilidade de uma vida profissional, aparentemente parece que rouba um horizonte de esperança. E uma das preferências apostólicas, como vimos, tem a ver exatamente com isso, tem a ver com o trazer um horizonte de esperança. A partir do teu trabalho, a partir da tua visão, como é que tu crees que isso é possível? Como é que tu crees que é possível restabelecer um horizonte de esperança numa geração que possa estar mais desiludida, mais instável, cada vez mais nervosa? O que é que tu vês que... qual é a tua leitura deste processo? Obrigado. Bom dia a todos. Acho que, em primeiro lugar, e o mais importante, quando falamos para gerações mais novas e quando falamos muitas vezes a partir da nossa condição de adultos, é não supor que já sabemos porque é que estão desiludidos, ou porque é que não têm futuro, ou o que é que nós já sabemos que pode ser o futuro. Não é? E acompanhar os mais novos exige uma coisa que é muito contracorrente, que é o ter tempo, ter paciência, usar os intervalos da vida para ver o que é que eles estão a fazer, o que é que querem dizer. Não é? Alguém com 20, 21, 22, 16 anos não te responde à pergunta porque é que estás preocupado. Não é? Tens que perceber, tens que intuir. Portanto, acho que, por um lado, a minha experiência nos colégios, não é? O Magis, como dizias, é um público que é novo para mim, tem mais de 18 anos. Há muito tempo que trabalho com abaixo dos 18 anos. Não é? Mas realmente acho que há aqui uma tensão grande que vivemos, que é, por um lado, não paternalizar os mais novos, achando que já sabemos tudo sobre eles, mas também não os vitimizar, não é? Não olhar para os mais novos desta maneira, de coitadinhos, o mundo vai acabar e agora o que é que vai ser deles? E dar-lhes voz, não é? Dar voz às preocupações, dar voz às inquietações. No vídeo resumo esta manhã, havia um jovem, não sei quem era, que dizia: vim à SEI porque os jesuítas ou a Especialidade na Cena me pode ajudar a responder perguntas que tenho, e ele me levanta perguntas que eu nunca fiz. Acho que esta é a nossa responsabilidade quando nestes limites da vida, nestas fases da vida em que se passa da vida mais de adolescente à jovem e de jovem à vida adulta, de tentar escutar realmente e passar a formação que já temos e a sabedoria que já temos, de irmos uns anos mais à frente, não é? Mas sem dar a resposta. Como é que se cria este futuro esperançador? Acho que, por um lado, é a nossa responsabilidade de adultos de não sermos predadores do mundo que nos é confiado, não é? E não usarmos tudo como se fôssemos a última geração. E, por outro lado, é responsabilizar a geração mais nova, deixando-nos este legado, não é? Que também nos foi deixado a nós. É muito importante não nos esquecermos de onde vimos, não é? Que temos uma história, temos um passado e que os mais novos também são herdeiros desse passado e desse património que nos foi deixado e que eles deixaram a outros. Isto tem a ver com isto, não perder a memória. Tu crees que isso, de alguma forma, faz parte de uma certa mudança de paradigma social, até do entendimento da vida, um trabalho para toda a vida, o ir ficando estável num sítio, até familiarmente? Sim, acho que eu não sei se alguém com menos de 40 anos hoje em dia pensa em ter um trabalho durante 35 anos, entrar para a função pública e depois reformar-se aos 66 meses, 8 meses, 67, não é? Acho que há muitas experiências, o mundo está tudo muito mais perto, não é? É tudo muito mais próximo. A pandemia, que é
o que todos vivemos, independentemente da nossa condição social, da nossa proveniência, trouxe-nos imensas possibilidades. Não é? Criámos novas formas de trabalhar, novas formas de aprender, de nos relacionarmos, de trazermos pessoas de outros mundos para o nosso mundo. Não é? E, portanto, realmente há um paradigma diferente de trabalhar, de entender as relações, até a nível corporativo, nas empresas, aquilo que eu posso dar, não é? O mundo das soft skills, não é? Aquilo que eu sei além daquilo que aprendo nos bancos da escola, não é? É fundamental. Todos temos, quando acabamos o 12º ou quando acabamos o ensino superior, temos exatamente todos a mesma coisa, sabemos todos a mesma coisa, não é? O que é que nos distingue? E parece-me que isto é que é fundamental para as relações, não é? Valorizarmos cada vez mais o que é único e próprio de cada um, voltar à origem, para nós que temos a sorte de ter fé, não é? Voltar ao dom essencial, que é o que é o único da nossa condição de criaturas e de filhos e filhas de Deus. E é nessa singularidade, é nisso que é o único que nos vamos distinguir, para depois podermos fazer o que quer que seja. Não é? Porque as capacidades técnicas são mais ou menos fáceis de apreender. Eu vejo um bocado trabalhando todos os dias com universitários e não só, mas dou-me conta disso, dou-me conta de como a velocidade afeta a nossa percepção da vida, mas, por outro lado, agora, também no que estavas a dizer, nem todos temos essa percepção de que somos filhos e filhas, nem todos podemos partilhar deste modo de viver que nos abre novos horizontes. Não é? Há muita gente, e grande parte do planeta, para quem a velocidade significa mais conflitos armados, conflitos religiosos, conflitos étnicos, e que geram muitas vítimas e que geram muitos descartados, geram muitos movimentos humanos. Não é? E por isso, André, gostava de perguntar, tu, como diretor-geral do JRS aqui em Portugal, um bocadinho, não as tuas preocupações do coração, e de tudo o que te preocupa burocraticamente, mas a nível de visão, o que é que te preocupa enquanto acolhimento e defesa daqueles que de alguma forma te são confiados ou vos são confiados ou nos são confiados ao JRS? Um bocadinho o que é que tu dizes? Obrigado. Bom dia a todos. Eu começaria por dizer que aquilo que me preocupa, assim de uma maneira global, é a crescente cultura da hostilidade que vai crescendo no mundo e também na Igreja. Hostilidade ao outro. E aquilo que me apaixonou e que me apaixona ainda hoje e alimenta a minha fé na Igreja é a hospitalidade. Aquilo que posso dizer é que, mais do que o JRS, e o JRS é uma forma de nos organizarmos na Igreja e na Companhia de Jesus, de praticarmos a hospitalidade e de criarmos um lugar de acolhimento. E aquilo que me preocupa é ver que, pouco a pouco, vai crescendo nos nossos corações sentimentos de insegurança, de medo, que vão alimentando uma certa hostilidade que tem raízes antigas, não é novo, e que de alguma forma vão limitando a nossa capacidade de amar. E portanto, de uma maneira geral, e se dizermos assim, aquilo que me preocupa para o futuro é sermos esta voz que às vezes tem que clamar no deserto, como ouvimos de manhã, e termos coragem, se calhar, de estarmos às vezes sozinhos no mundo face à incompreensão que podemos ter que conviver. Tenho a sorte de viver num tempo em que sou diretor do JRS, mas que existe o Papa Francisco. Podia não ser assim. O Papa Francisco hoje está na Grécia
esteve em Creta e está há muitos anos a pregar no deserto em relação ao que se passa com o drama dos migrantes no mundo e na Europa. E eu creio que isso é uma sorte tremenda para a Igreja e, concretamente, para o JRS, é fantástico porque facilita imenso o meu trabalho. Estar apoiado naquilo que faz e diz o Papa é profundamente consolador, porque me dá sentido de igreja, me dá sentido de missão, e consigo estar apoiado naquilo que ele faz, nas suas palavras, na gestão concreta do JRS. E, portanto, por um lado, sinto alguma perplexidade, faço um futuro algo ameaçador em relação aos muros que se levantam e que poderão criar um conjunto de excluídos e um fosso cada vez maior entre ricos e pobres. Mas, por outro lado, sinto-me bastante bem consolado por este Papa e por esta Igreja, enfim, que é guiada pelo Espírito, mas concretamente que se percebe na ação do Papa Francisco. Não sei se respondi à tua questão. Muito bem. É muito curioso que a palavra hospitalidade vem da mesma raiz que hostilidade e por isso diante do outro o ato pode ser de acolhimento e de abertura ou de hostilidade, de guerra, não é? E portanto porque o outro pode ser sempre a bênção ou a ameaça e este posicionamento tem a ver com o que aqui andamos a falar e com o modo como olhamos para a vida e para os outros. E neste sentido, creio que o projeto da Casa Velha tem muito a ver com esta palavra de hospitalidade. Começaste um projeto associado às tuas raízes, um projeto familiar, muito ligado à memória, muito ligado à terra, muito ligado à comunidade, à simplicidade e com muito respeito pelo ritmo da terra, parece-me, não é? Sempre que nós conversamos, tenho sempre esta sensação. E o que é que tens aprendido sobre a paciência, sobre o tempo, sobre o ritmo que muitas vezes é necessário para exercitar este ato de hospitalidade? Porque não é óbvio, não é? Isto que o André agora estava a dizer, exige uma certa mendicidade, um certo despojamento que não é natural e que não é o ritmo que gostaríamos, não é? E, portanto, como é que tens vivido isso a partir do projeto da Casa Velha e na tua vida também? Obrigada. Sim, se calhar a palavra que mais vou repetindo tenho aprendido nos últimos anos e vou repetindo é ser escola de paciência. Escola de paciência. A nossa vida muitas vezes é escola de paciência. E também o que tenho aprendido, sim, foi graças aos exercícios espirituais, porque toda esta conversão da casa velha que vai acontecendo de casa de família em casa comum, de uma família que se vai alargando, mas continua a ser família, e que no fundo também responde, vem ao encontro de um Papa que escreve uma encíclica sobre a casa comum, cuidar da casa comum em 2015, e confirma o que foi acontecendo. O ser engenheira florestal também, as árvores demoram muito a crescer, a dar fruto, a dar receita, portanto para as economias a economia rural não é muito, é bastante de paciência, para tirar de cortiça só de 9 em 9 anos, para, enfim, tanta escola da terra que nos vai, no fundo, situando no lugar certo, que é a criação, e que enfim, e que mais do que onde chegamos é este caminho que fazemos juntos. Portanto, respondendo à tua pergunta, esta casa comum
que é a Casa Velha e que é cada vez mais também um lugar onde cuidamos de um quintal concreto, como tu dizias, um jardim pequenino num lugar concreto, numa aldeia concreta, em que sentimos que não estamos só a cuidar daquele lugar, estamos a partir daquele lugar a cuidar de todos. Isso é, no fundo, este sentido de pertença a uma história muito maior, que foi, acho que para mim tem sido a grande graça dos exercícios, e acho que se todos nos pudéssemos situar aí, então seríamos pacientes e saberíamos ser casa uns para os outros, não é? E só podemos cuidar da casa comum se nos sentimos nós, como diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti. Mais do que onde chegamos, é de facto caminhar juntos e esperando uns pelos outros. Portanto, como é que se converte só nos entendermos numa família, já sabemos às vezes que não é fácil, quanto mais regerir uma casa que sempre foi gerida em comum, isso é uma grande herança, agora com outros, não é? Por isso, é isso. Ou a paciência, afinal, não é um ato impossível de resignação, mas é sobretudo uma escola de sabedoria, também de discernimento, de esperarmos uns pelos outros, porque todos somos precisos e todos somos preciosos. E uma coisa que todos dizem, temos vindo a ouvir na Casa Velha, é: sinto-me em casa, seja novos, seja mais velhos, seja... Porque quando nos sentimos parte de alguma coisa, tanto que se abre para nós de sentido de vida, para os mais novos também, não é? Um sentido de vida que tem uma raiz, tem uma referência, tem um abrigo, não porque é um grande abrigo sólido, não, mas porque é frágil, exatamente, e porque é frágil nos aproxima uns dos outros, por isso, e nos faz ser pacientes com o tempo e escutar sobretudo o que é que a nós, cada um de nós, é pedido, como é que somos chamados a cuidar do meu cantinho do jardim. Uma coisa que estava a lembrar aqui em relação ao Magis, graças à Casa Velha colaborámos, escravas, jesuítas e leigos no Magis da Polónia, em concreto numa experiência de ecologia numa abadia beneditina, no sul da Polónia, com um grupo de libaneses, sírios, franceses, portugueses, espanhóis, e o exercício que fazíamos, porque a experiência era ecologia e comunidade, foi esse de sugerimos a cada um que pensasse, no fundo, atualizar a criação, a criação que somos cada vez, vamos percebendo-nos como criaturas numa história, num jardim do Éden, que às vezes tem tanto de desequilíbrio, cada um pensasse no seu jardim do Éden e no fundo sentir-se parte do sítio onde vive, da família onde nasceu, da história que integra, e depois como é que o Senhor lhe pede, como é que Jesus lhe pede que cuide desse jardim. E um jovem libanês, no princípio da semana, depois partilhou isto, acabei o curso e acho que agora só quero é sair do meu país, tem tudo menos de futuro, não tem esperança, não tem futuro. E no fim da semana dizia, com esta semana percebi que não, que tenho que ficar, é aqui que eu tenho que ficar. Portanto, é este jardim que eu tenho que cuidar. E por isso é preciso esse tempo de escuta, de confronto com os outros, de partilha, para percebermos o nosso lugar. E quando percebemos o nosso lugar, então tudo de facto se encaixa e podemos encontrar o tal sentido também da vida com paciência. Muita paciência. É preciso muita paciência connosco. Não vou pegar aí na questão disto, nos sentirmos em casa, de uma certa intimidade própria da relação pessoal com Deus, mas que muitas vezes é uma das maiores críticas dirigidas a quem vive na espiritualidade inaciana. Tem a ver com o intimismo. E, de facto, há o perigo de quem vive ou quem se vai alimentando desta linguagem, desta experiência, de poder-se enclausurar numa espécie de experiência
tipo spa, como te dizia há bocadinho, mas uma espécie de experiência que só me vai tirando do mundo, mas onde estou eu e Deus e eu, e não há mais nada à volta. Não é? Carla, em que medida é que te parece, e pela tua experiência de fazer exercícios, acompanhares pessoas, também a partir da experiência da CVX, em que a espiritualidade inaciana não se pode entender sem a saída de si próprio, sem a consideração e a contemplação do mundo e sem o serviço afetivo? Então, divido a resposta em duas partes. Imagino que nem há muita gente CVX neste auditório, já reconheci vários rostos. Inclusive, teve hoje a alegria de saber que há um noviço, já não é noviço, é filósofo, que começou na CVX, o Bruno, estarei algures, não sabia. Mas a CVX é uma realidade muito diversa. Neste momento nós somos a segunda comunidade mundial, com 1.600 membros, a seguir a França, que tem 6.000. Mas vários dos documentos relevantes da identidade CVX enfatizam muito o facto de a CVX ser como um chamamento vocacional, laical, inaciano, comunitário, e isso não se faz sem um processo de crescimento, pelo que cada um tem o seu tempo, porque o tempo é de Deus, e portanto nós, nestes 1.600 membros, temos muitas realidades diferentes, muitos caminhos diferentes, muitas buscas, e o que significa que em cada momento da vida da comunidade há sempre pessoas que estão numa fase inicial do processo e que estão talvez em busca ainda de descobrir a sua própria identidade cristã e mais, se calhar, concentradas naquilo que é a vida do pequeno grupo, porque é daí que bebem testemunho e vão recebendo também inspiração. E sim, se calhar, visto de fora, poderíamos encontrar casos a encaixarem-se na categoria que tu descreveste do intimismo, do viver para dentro, do quentinho espiritual. Isto dito, nestes 1.600 membros também temos muita gente já com caminhada feita e sem dúvidas em relação à crucialidade que os exercícios espirituais têm no seu percurso espiritual e portanto eu volto se calhar à minha primeira resposta, que é muito difícil não ser positivamente contaminado pela pessoa de Jesus quando se fazem exercícios com regularidade. É impossível não ir depurando o que são os seus critérios, e aqui estou a pensar especificamente na meditação das duas bandeiras, e sobretudo não se sentir interpelado a ir em busca daqueles que Jesus sempre escolheu em primeiro lugar, que são os pobres e os marginais. E depois caberá a cada um descobrir naquilo que é o seu metro quadrado, porque se não fizermos no nosso metro quadrado, dificilmente faremos na totalidade do mundo, quem são os pobres e quem são os marginais. E eu vou encontrando exemplos muitíssimo inspiradores de pessoas CVX que dão generosamente a sua vida aos pobres e marginais que fazem parte da sua realidade concreta. Mas agrada muito, sobretudo deste ponto de visão que tenho enquanto membro da equipa nacional, especificamente no papel de presidente neste momento, a consciência de que a CVX é muito diversa e de encontrar pessoas que estão a caminho. Inácio chamava-se a si próprio peregrino, não é? E é muito assim que eu entendo a pertença à CVX. Somos peregrinos, cada um no seu ponto pessoal de busca, mas todos convergindo neste sentido de querer seguir a Jesus na construção do reino. André, tu crês que neste ato de hospitalidade, e olhando para nós, para todos, os que acolhemos, nós, olhando para nós como peregrinos,
se é uma preocupação do JRS a questão do também dar acolhimento espiritual, ou seja, não é catequese, mas se essa dimensão da vida das pessoas, se esta dimensão em que cada um precisa de expressar o seu credo, acolher o seu sentido último da vida, de que maneira é que isso existe, de que maneira é que tu vês que no JRS, até se calhar internacional, é uma questão no modo como o JRS trabalha? Deixa-me ver se percebi a tua pergunta ou alcancei-la. Então, o JRS, enquanto organização, tem nos seus colaboradores uma enorme diversidade desde logo, nacionalidades das pessoas. Como colaboradores, nós temos pessoas da Ucrânia, a trabalhar há muitos anos no JRS, agora já são portugueses. Temos nigerianos, sírios, brasileiros, portugueses do Alentejo, portugueses de Bragança, Nossa! portugueses do Porto. E sabemos que esses são os mais difíceis, não é? Quais? Os portugueses. Pensei que alguns em específico estarias a nomear. Então, e também há pessoas que têm grande diversidade também de proveniência religiosa também. Temos muçulmanos na equipa, temos cristãos não católicos, temos não religiosos e temos alguns católicos também, felizmente. E sim, há uma preocupação da identidade, da pertença. Fazemos esta dimensão do acolhimento a todos os que colaboram, a todos os que são acolhidos e acompanhados no JRS e, portanto, por princípio, quando acolhemos migrantes e refugiados, acolhemos a sua condição humana e não temos preferências por qualquer orientação religiosa ou outra. Mas o JRS, isto é, a sua direção e a nossa relação com a província, está naturalmente preocupada com a percepção que todos no JRS têm que ter, colaboradores, voluntários, sobre a nossa própria identidade, de onde vimos e para onde vamos, não é? E quem somos. Isso também se transmite, por exemplo, na relação que temos no nosso advocacy, que se chama, em linguagem das organizações não governamentais, o lobbying, não é? O advocacy, no fundo, é procurarmos que os decisores políticos e outros tomem boas decisões. E, portanto, falamos com todos. E ontem o Francisco Mota dizia numa das oficinas que, sei lá, o Bloco de Esquerda era com quem mais nós falávamos e com quem temos boas relações, e tínhamos boas relações, não preferenciais com o Bloco ou com qualquer outro partido político, mas também somos escutados com o Partido Comunista, o PSD, o Partido Socialista. Nunca fomos ouvidos pelo Chega, mas eu estou super curioso de tentar conseguir essa audiência. Mas, ou seja, queremos falar com todos. Não tens forçado. Não partimos... Em alguns pontos do caminho encontramos-nos, não é? Isto é, em muitas posições nós estamos, de alguma forma, próximos, mas não necessariamente no princípio e fundamento. E, portanto, é muito, para mim, e creio que para todas as pessoas que têm responsabilidades de direção no JRS, duas dimensões. Primeiro, que a equipa toda saiba onde é que estamos enraizados, e isso é muito importante,
E mantemos a porta aberta para todos que, mesmo partindo de outras paragens, possam conhecer a missão profunda do JRS e possam, de alguma forma, abeirar-se da Igreja, se isso for possível e se for isso acontecer. Fazemos-lo com toda a naturalidade, também não procuramos esconder quem somos. Os refugiados, por exemplo, muçulmanos, que nós acompanhamos e acolhemos nos vários sítios onde estamos com estas pessoas, sabem que somos uma organização da Igreja Católica, sabem que somos... Podem não saber exatamente ao detalhe o que isso é de JRS, mas sabem que somos uma organização da Igreja Católica, como sabem os voluntários, mesmo que não sejam católicos, e sabem quem somos. Naturalmente, essa é uma preocupação dinâmica, não é? Isto não está feita uma vez, tem que ser trabalhada, e eu creio que isso também tem que ser... Temos que ter essa preocupação, vamos dizer assim, na gestão da obra. E se me perguntares se eu gostava que houvesse, digamos, um maior aprofundamento da missão do acolhimento, do acompanhar, do servir, do defender o migrante, na perspectiva da Igreja e da Companhia, junto dos colaboradores, dos voluntários. Sim, gostava que isso tornasse mais vivo, mais efetivo. Enfim, mas temos um caminho pela frente para fazer isso. Muito bem, muito obrigado. Sim, e nesse sentido, creio que será importante também pensar se tu reconheces, Samuel, nas gerações, quem vem, nas gerações futuras, um desejo daqueles com quem trabalhas, um desejo de ir ao ritmo dos últimos, não é? Porque isso implica de facto uma desaceleração, conseguir aqui olhar por uma frincha que não é do dia-a-dia, que não é da velocidade do dia-a-dia. Não é? Ou seja, esta dimensão do serviço, do voluntariado, do caminhar, e do caminharmos juntos, sobretudo, implica entrar com outros critérios de vida. Implica deixarmos, de facto, tocar pelo Evangelho, em primeiro lugar, para que haja aqui o despertar de uma outra sensibilidade. E qual é a tua experiência? O que é que tu reconheces? Sim, se calhar, não querendo corrigir-te em público, mas acho que às vezes a forma como falamos, usamos a linguagem, pode trair-nos depois, não é? Que é, as gerações futuras são as que ainda não nasceram, não é? Os jovens são a geração presente, ou são várias gerações presentes, não é? Os millennials, eu ia-me corrigir, só que já não fui a tempo. Como é que é? Eu ia-me corrigir, só que já não fui a tempo. Já tinha dito. E portanto, quer dizer, a geração X ou a geração Z ou os millennials já estão aí, já existem, já têm os millennials, alguns já têm 40 anos ou perto disso. E, portanto, às vezes, o Papa Francisco, na exortação apostólica Christus Vivit, que escreveu depois do Sino dos Bispos sobre os jovens, às tantas diz: vocês são o agora de Deus. Não é? São agora, não fiquem à espera, não fiquem sentados. Há uma forma de falar, de se relacionarem, de ver novas todas as coisas, para usar o nosso slogan próprio dos jovens, que se nós estivermos sempre a falar do ritmo frenético com que os jovens vivem, às tantas parece que a culpa é dos mais novos de viver de uma forma mais acelerada, ter mais inputs, ter mais acesso a mais informação, ter o mundo todo nas mãos. Não é? Por outro lado, esse desejo de que falavas de servir, de ao encontro do outro, de se inquietar profundamente com as desigualdades, com a injustiça, acho que está muito mais presente, pelo menos em alguns meios. Não é? Quer dizer, muitos jovens, ou a maioria dos jovens, não são privilegiados. Não é? A maioria dos jovens também são pobres, também são marginalizados. A maioria dos jovens no nosso mundo, pela circunstância que temos, são mulheres e que não estão ao nível de ser rapaz ainda.
A maioria dos jovens não nasce em meios urbanos, ou quando nascem em meios urbanos, são filhos únicos, ou nascem em sociedades pequeninas, onde a Ana falava-nos disso, não é? Do sentido comunitário do nosso bairro. Portanto, este sentido de pertença de que falávamos, acho que é o que a Igreja pode também oferecer. Os jovens gostam, toda a gente gosta, mas gostam da verdade, gostam da transparência, de confiar e de ser de confiança. Isso não se constrói com discursos, isso não se constrói de cima para baixo. Portanto, acompanhar os jovens na construção de um futuro de esperança, que é o nome da preferência apostólica, não tem que desinstalar os jovens, tem que nos desinstalar a nós. Não é? Porque nós é que somos desafiados a acompanhar os mais novos. Não é? E, portanto, como é que o Padre Zé Frazão ontem falava disto, de edificar a Igreja de sempre de formas novas? Quem tem as formas novas são os que pensam de uma maneira mais nova, que discutem entre eles, que conversam entre eles. Não é? Como é que nós fazemos que os jovens se sintam Igreja? Não é? Isto é outro problema de linguagem, às vezes, que temos, que é quando dizemos Igreja, estamos a falar da meia dúzia de bispos e padres que existem no mundo. Isso é a hierarquia, não é a Igreja. A Igreja são os homens e as mulheres de todas as condições e meios sociais que são batizados. Isso é que é a Igreja. Agora, que fundemos, e eu falo a partir da apresentação que fizeste, que é de ser padre, também de fazer parte da verticalidade, mas se continuarmos à espera que sejam os senhores bispos e os senhores padres a dizer o que temos que fazer, e o magistério é fundamental para a nossa vida e para orientar a nossa vida e a nossa fé como comunidade, mas a Igreja somos os que nos batizamos todos, incluindo os jovens. Não é? Os jovens que procuram como é que hão de viver de uma forma católica a sua vida profissional e a sua vida académica, os jovens que procuram uma forma católica de viver a sua afetividade, a sua orientação sexual, a sua etnia, o seu contexto social e cultural. E, portanto, acompanhar nesse sentido. Então, sim, depois podemos falar do serviço, do virar-nos para fora. E a Espiritualidade Niceana tem uma responsabilidade grande, que é a de anunciar esta conversa, esta intimidade, que a Carla também já falou, de um amigo que fala a outro amigo. Não é? De pôr Jesus no centro da minha vida como alguém com quem me posso relacionar desta maneira. Não é? Que a majestade de Jesus é de ser o que eu levo no coração, que levo ao meu lado, com que me posso identificar. Às vezes parece que abrimos o Evangelho e só vemos o Jesus dos 30 anos para cima, que é muito importante e fundamental, mas esquecemos que Jesus nasceu pequenino, viveu, foi adolescente, Maria era jovem quando disse sim, o sim mais ousado da história da humanidade, e parece que nos esquecemos desta idade. Portanto, sim, isso. Depois desta correção... Mas eu ouvi o teu pensamento a corrigir. Continuas a achar... Bem, mas há um contexto, não é? Há um contexto hoje que é muito diferente de há uns anos, que é diferente de há 50 anos, de há 40, de há 30, de há 10, que vai ser diferente daqui a 20 anos. Não é? E por isso, com o desenho do contexto tal qual o conhecemos, o que é que tu crês que, de alguma forma, é o desafio para um jovem de agora viver esta intimidade com Jesus, viver a espiritualidade naciana, a saída de si próprio, com todo o contexto que desenhaste da nossa cultura, talvez mais ocidental até, mas... Pois, se calhar, usando outra vez a Christus Vivit e também o documento final dos bispos, não é? que destacam isto. Não há a juventude, há muitos jovens, não é? Porque há muitos contextos. Se calhar quando no nosso meio, e aqui falamos de jovens, estamos todos a pensar mais ou menos de jovens urbanos, com acesso à educação, que podem tomar banho todos os dias, que têm uma casa. Portanto, ou seja, como é que se chega a Jesus, a esta relação, a parar para escolher a fé, não é? No fundo, a pergunta é esta. Não é? A fé, sabemos todos, quer dizer, não quero cair aqui em slogans, mas a relação com Deus é sempre isso mesmo, não é? É um convite que me entra pela vida dentro, que ainda ouvíamos na oração desta manhã, não é? Quem foram aqueles que me falaram da fé? Nesse sentido, parece-me que temos todos
a responsabilidade enorme de que a nossa vida seja coerente entre o que fazemos e o que dizemos, para que quando alguém nos pergunte porque é que somos como somos, então possamos falar de Jesus, ou aquilo que nós dizemos e fazemos, fala de Jesus. Como é que os mais novos chegam lá? Tem a ver com a relação. Acho que o espanto com a criação nos pode levar à abertura a Deus. Não é? É impossível, enfim, desculpem-me uma partilha mais pessoal, mas é impossível não nos apaixonarmos pelo mundo à nossa volta, pela criação. É impossível não nos espantarmos com o amor que nos é dado à nossa volta pela beleza dos dias, não é? E se nós conseguirmos passar este fascínio pela coerência do nosso modo de estar e de olharmos para os mais novos que nos são confiados, seja como pais, mães e educadores, mas se olharmos e se dermos tempo e se conversarmos e se encontrarmos, se os ajudarmos a encontrar no transcendente, que para nós, pela nossa fé, tem um nome e uma história, e é Jesus de Nazaré, Filho de Deus, e dermos Jesus como resposta, não é? E dissermos o que a Carla também disse, agora vai e conhece-o tu, vai e conhece-o tu. Isto tem a ver com isto. Agora, isto não se impõe, não é? Não se impõe, não podemos... Eu trabalhei num colégio católico da Companhia de Jesus, Colégio das Caldinhas. Alguns alunos estão aí da oficina, depois o Padre João há de pedir um aplauso para eles, ou o Padre Miguel, não sei, mas eu nunca disse a nenhum aluno, se não acreditares não tens 5 no fim do período, não é? Mas obrigo-os a virmos um dia passear a Esposende e a pô-los a pensar na possibilidade da existência de Deus quando olham para o mar e ver, lá. Ou seja, acompanhar tem a ver com o perder tempo, não é? Com o perder tempo, com fazer coisas inúteis. Os meus últimos 2 anos e meio no Colégio das Caldinhas foram verdadeiramente inúteis, porque o meu trabalho era estar com eles. Nota-se, não se nota? O trabalho pastoral num colégio, à parte de ser pensar que atividades é que podemos fazer para oferecer à comunidade educativa, é perder tempo. É ter a porta da sala aberta e estás cheio de fome e não vais almoçar porque de repente entrou alguém que te quer falar de uma pedra no sapato, ou quer falar do último amor arrebatador que não deixa dormir à noite, ou quer falar da situação familiar. Pronto. E depois, se lhes apresenta Jesus não como resposta, mas como quem os acompanha na realidade que estão a viver, isso é transformador. Depois podem perguntar-lhes a eles estão aí. Foram todos os meus alunos. Recados todos para dar parabéns a não sei quem. Como é que é? Nada. Sim. Este tempo de que falavas e a noção, desculpa corrigir-te, mas a noção de perder tempo não é dar tempo. Investir. Nós também vivemos na mesma casa. Tem muito a ver com uma noção que vem referida na primeira preferência apostólica, da questão do discernimento em comum, não é? De que é possível um conjunto de pessoas perceberem, intuírem a vontade de Deus, a experiência de Deus e fazerem-no em conjunto. Não é? Carla, como é que isto é uma realidade, isto é uma utopia, isto é um bom desejo que todos teríamos? Enfim, um bocadinho o teu trabalho, depois também um bocadinho na Casa Velha, como é que têm vivido isto, têm feito um processo muito bonito de discernimento continuado, mas passava-te a bola. Bom, eu tive a enorme graça de participar na Assembleia Mundial da CVX em 2018, em Buenos Aires, onde cerca de 200 pessoas de 70 nacionalidades diferentes
fomos expostas, desculpem, assim a uma espécie de experiência laboratorial do que é que pode ser um processo de discernimento comunitário. Não havia propriamente um objeto concreto sobre o qual tivéssemos que decidir, mas nós fomos conduzidos durante cerca de 5 dias por uma equipa que se chama ESDAC, Exercícios Espirituais para um Discernimento Comunitário, a formulação original em francês, e onde na prática estivemos a fazer assim uma espécie de exercícios espirituais em grupo, que inclusive incluiu um dia inteiro de silêncio. Portanto, imaginem o que é 200 pessoas a chegarem para tomar o pequeno almoço, todas em silêncio absoluto, sepulcral. Eu acho que até aí não tinha tido uma experiência concreta do que é que significa, em grupo, sermos convidados a rezar individualmente, a partilhar em conjunto, a escutarmos uns aos outros para depois, era o caso ali, respondermos a uma pergunta. Uma pergunta construída como se fossem as pistas dos exercícios espirituais que fazemos em termos individuais. Houve muita gente que chegou ao fim daquele exercício sem perceber bem o que é que se tinha passado ali. Mas a verdade é que aquela assembleia chegou ao final quase esmagada pela consciência de que não se faz um processo de discernimento comunitário sem a coragem de deixarmos o Espírito falar acima daquilo que são as nossas convicções, porventura muito fortes, individuais. Ou seja, que quando se procura chegar a uma decisão em grupo, o exercício mais difícil de todos é aquilo que nós aprendemos do princípio e fundamento, que é ganhar indiferença. E estar muito, muito à escuta e ter a humildade de reconhecer de que não são só as nossas opiniões e sensibilidades que contam, é aquilo que nós vamos conseguindo encontrar de comum nas sensibilidades expressas de várias pessoas ao mesmo tempo. Eu, sem querer parecer arrogante, mas acho que 3 anos antes do Papa Francisco lançar este sínodo sobre um caminho sinodal na Igreja, a CVX fez ali uma experiência de laboratório muito radical, mas que creio pode trazer muito fruto. Não deixou de ser laboratorial, porque efetivamente não tínhamos nada de concreto para decidir, mas foi uma aprendizagem de como é que se faz o caminho. E foi a conclusão a que, como delegados, chegámos no final daqueles dias de o processo é o que importa. E se calhar é uma réplica daquilo que todos aqueles de nós que já fizemos peregrinações também já percebemos, que é o durante do caminho que importa muito mais do que o ponto onde chegamos. Para concluir, é possível. Nós, nas 200 pessoas, tínhamos 30 grupos e houve um exercício em particular que foi... houve vários exercícios brutais, mas houve um em particular. A proposta era a que é que a CVX é chamada. E 30 grupos chegaram a formulações diferentes, que depois escrevemos num cartaz e, portanto, todos podíamos ver o que todos tínhamos escrito. E aqueles 30 cartazes somavam aquilo que a CVX é chamada e cada um deles tinha uma pérola de sabedoria e o somatório de todos foi uma consolação enorme. Portanto, é preciso investir muito no processo. Eu imagino que várias das pessoas que estão aqui hoje, se calhar, também estão a fazer parte destes trabalhos preparatórios do SIN, ao nível das várias dioceses. É preciso investir muito no processo, é preciso trabalhar muito na oração individual de cada um, a indiferença, a capacidade de sair de si para escutar o outro e sobretudo, é preciso muita confiança no Espírito Santo. E, se calhar, a diferença entre o antes e depois desta experiência que fizemos comunitariamente em Buenos Aires é cair na conta de que, se calhar, não queremos assumir, mas temos medo que seja o Espírito Santo a falar. Cuidado. Costuma dar molho. Margarida, na Casa Velha têm feito assim, um longo processo de discernimento. Sim, se calhar até sem lhe chamar de discernimento, porque há uns mais conscientes disso ou não, e isso acho que também é um grande desafio, sermos pessoas de discernimento, como era Nossa Senhora, porque quando somos pessoas de escuta,
e discernimento e de dar espaço ao outro e a Deus na nossa vida, mesmo que não lhe chamemos Deus, de facto pomos os outros eu acho que é um processo que se contagia, a tal viver por dentro que torna possíveis novas coisas. Ao longo dos anos, esta conversão, porque também tem muito de Santo Inácio, de crise, um momento de crise grande da Casa Velha no geral, a Casa Velha do território onde estava, da família, portanto o cuidar da terra e o cuidar das pessoas foi uma coisa assim muito óbvia, que foi um chamamento que acabou por ser vocação pessoal para mim, mas depois para a família e coletiva, que juntam hoje em dia amigos, Casa Velha, os jesuítas, as escravas, numa associação, numa direção de uma associação, que é assim uma coisa, acho que um caminho novo que enfim, que esperemos que também que inspire. Um passo fundamental nestes 10 anos, além de converter casas agrícolas em capelas, casas de banho, albergues, foi este de ir dando espaço e tempo inútil para nos juntarmos e não para ficarmos a olhar uns para os outros, mas para perceber há aqui um motor que não é nosso, que alguns têm mais evidente, outros não, e por isso dar tempo para nos pormos na mesma página, não é? Porque quando estamos aí, depois também é possível conversar e sobretudo, não tanto discutir e argumentar, eu acho que é para aqui, acho que vou para ali, não. O que é que está a acontecer? E esta famosa frase do Papa Francisco, tão útil, a realidade é maior que as ideias, não é? O que é que está a acontecer? O que é que a realidade nos está a dizer? Como o Padre José Frazão ontem dizia, o que é que a realidade nos está a dizer? E depois fazer as perguntas, esse espaço de fazer, olhar juntos e de fazer as perguntas certas, no limite é a pergunta, o que é que nos está a ser pedido, não a mim só, mas ao nós. Só podemos fazer isso e fomos fazendo ao longo do tempo, dias que chamámos de rezar a Casa Velha, 2 vezes por ano. É isso, olhar para o que passou, o que é que está a dizer-nos isto e onde é que achamos que devemos apostar. Até que fizemos o famoso plano estratégico, não é? Depois de um caminho de intuições estratégicas, que no fundo confirmou o que fomos vivendo e que também nos ajuda a olhar para o futuro, sendo fiéis a este lugar de relação. Se calhar a grande missão da Casa Velha e a nossa grande missão é ser esse lugar de relação onde damos tempo e espaço para que germine algo novo que ainda não estamos a ver, mas que já está a querer aparecer. E fazer isso com humildade e também em relação com outros lugares, outras comunidades, que tem sido uma grande graça também, de não apenas aprendermos a viver juntos ali, mas a viver juntos com outras comunidades do outro lado do mundo, que nos dão esse olhar completo, que não é completo, mas da realidade, não é? Deste tudo isto que nos une, de sermos filhos muito amados e chamados a amar, cada um no seu lugar. Não vamos a correr para os sítios onde estão todos os dias, não tem tanta gente que não tem nem que comer, nem tem um abrigo, nem tem uma casa, mas quanto mais eu for fiel à minha casa aqui, no sentido de cuidar do todo, aí a comunhão, de facto, é assim algo muito que transmite muita esperança e que mostra caminho, não é? Por isso, também este sínodo, acho que é sinal disso. É muito bom podermos, na aldeia onde está a Casa Velha, que é o Valtravesso, há um grupo sinodal a funcionar, nem sequer a paróquia, é o lugar de uma paróquia, e temos reunido uma vez por semana numa sala de catequese completamente tacanha, com frio, mas lá estamos, são 8, só há um homem, o resto são mulheres, mas a discutir questões que são postas a todos pelo Papa. Portanto, isso este sentido de pertença e de humildade ao mesmo tempo, acho que é mesmo algo que é essencial para qualquer realidade e que nos faz ver cada realidade e nos faz ser evangelizados pela realidade. Não é só uma questão de evangelizar, é de ser evangelizados. Por isso...
Então, olhem, para irmos aqui fechando e terminando a nossa conversa, vou fazer assim 2 perguntas dessas para o milhão. Todos jogam. A primeira tem a ver com sonho e com visão, isto é, o que é que cada um gostaria de ver concretizado, imaginem daqui a 10 anos, não é? De alguma destas preferências, o que é que eu veria que na igreja ou na organização do meu trabalho, como que é que eu sonho que gostaria de ver materializado daqui a 10 anos? Nós falámos aqui de muitas coisas e aqui de muitas linhas de fundo que têm a ver até com o momento eclesial que atravessamos, não é? A questão da escuta, a questão dos processos, a questão do tempo que exige e do acompanhamento, não é? O que é que imaginamos onde é que eu gostaria que daqui a 10 anos a Igreja ou alguma das nossas organizações estivesse, pensando a partir aqui das preferências apostólicas? Quem quiser pegar. Posso começar? Força, Margarida. Acho que acho que a grande chave é ter uma vida integrada, não apenas a nível pessoal, mas a nível de comunidade, conseguir ter uma integração maior de tudo, não é? Fé para um lado, social para o outro, família para o outro, mas esta integração de vida que vem da vida espiritual também, e por isso também deste discernimento que vamos fazendo para novos caminhos na Igreja que respondam à realidade dos tempos, não é? Levar-nos mais longe também este tempo de discernimento juntos, no planeamento, enfim, nas respostas apostólicas a dar e por isso, de facto, a colaboração nos está a ser pedida de fundo, a pensar a partir da Casa Velha, não é só colaborar em atividades, é mais este dar tempo para vermos juntos, como o Papa, um dos livros que saiu, estão sempre a sair encíclicas, cartas, livros, é o sonhamos juntos, não é? Juntarmos e o que é que vemos. E daqui a 10 anos gostava de ver, assim, estas quase comunidades mais pequenas, mais orgânicas, que juntam diferentes vocações, pequenas porque o ser pequeno e simples ajuda-nos a integrar a realidade em que estamos e a deixar-nos também isso deixar-nos transformar pela própria realidade e ter a ousadia de ir respondendo. Não, às vezes crescemos de tal maneira nas nossas obras e instituições, até que ponto é que estamos a aguentar a instituição e já não a responder à missão, que é uma coisa difícil, não é? Portanto, este desafio de comunidades mais pequenas, o que é que será a paróquia daqui a 10 anos, não é? Que é assim, e quem é que está à margem, que é uma das perguntas que surge no sínodo, a pergunta é quem é que a Igreja deixa à margem? Ou será que é a Igreja que está à margem já? Não é? Portanto, isto de nos aproximarmos da realidade e daqui a 10 anos podemos ter uma comunidade integrada de resposta aos desafios que nos são lançados. Se calhar posso pegar, enfim, o Magis, que é a obra que me está confiada agora, espero que daqui a 10 anos seja só uma memória longínqua. E sobre a Companhia de Jesus não vou falar, que é a minha outra obra, o que é que espero daqui a 10 anos. Mas em relação à Igreja, muito na linha do que diz a Margarida, gostava muito que vivêssemos também fruto deste sínodo, para a sinodalidade, uma Igreja mais participada, uma Igreja mais próxima do Evangelho, do anúncio que podemos ler, que rezar, que conhecemos, em que os batizados, em que todos sintam que podem pertencer e que pertencem e que não há uns que vão mais à frente do que outros, não é? Que se calhar uma igreja que vai devagar, mas não vai devagar porque tem medo, vai devagar para irmos todos juntos, não é? Que às vezes o que nos prende o passo é o medo, ou a incerteza, ou procurar as seguranças todas, mas que bom que era se o ritmo abrandasse, não porque temos medo de avançar, mas porque queremos ir todos juntos para aí, não é? Uma igreja capaz de
de valorizar a vocação de cada um dos que pertence, não é? E que nisso se abra totalmente àqueles que ou que ainda não descobriram a maravilha do anúncio ou que sentem que o anúncio não é para eles, não é? Acho que e aqui os mais novos têm um papel fundamental. Neste sínodo, os mais novos têm o papel de dizer como é que querem que daqui a 10 anos a sua comunidade seja a comunidade onde se sentem realizados como seres humanos, como pessoas. E portanto, esta possibilidade única e maravilhosa que nos está a ser dada a todos de podermos pensar a igreja que queremos, não é? Ter um Papa que nos diz: ajudem-me a pensar que igreja é que querem, como é que Jesus encarna nos dias de hoje. Não é? Se os mais novos, que têm toda a garra, toda a vivacidade, toda a energia, todas as esperanças, todo o futuro, se sentarem juntos e enquanto jogam um jogo de tabuleiro ou bebem uma cerveja ou saem da missa e vão jantar, depois se perguntarem, se reunirem e se escreverem e se disserem, não é? Que maravilha que é se for esta a igreja, não é? Que é para todos, porque o Senhor veio para todos, não é? E é de todos. Muito bem. Carla? Se calhar eu pegava, porque tenho alguns pontos em comum com o Samuel. Celebrou-se a festa de São Francisco Xavier na sexta-feira, dia 3. E agora vou à China e volto para fazer aqui um comparativo. Eu acho fascinante, enfim, costumo dizer que o Santo Inácio é o meu pai na fé, mas acho fascinante São Francisco Xavier por tudo o que ele conseguiu fazer a partir do momento em que saiu numa caravela em direção à Índia e todo o percurso de evangelização que fez até morrer às portas da China. E sempre me questionei muito o que é que o movia, não é? Movia a certeza do amor dos companheiros, que ele levava num fio, mas também, claramente, o empoderamento que os exercícios espirituais lhe deram de conseguir ir, sem apoios visíveis, anunciar o nome de Jesus. E agora, voltando da China para aqui, nós estamos aqui em Fátima, que é a casa dos católicos portugueses. É um sítio onde nos sentimos muito bem, muito quentinhos. Provavelmente frequentaremos muitas as igrejas dos jesuítas em Lisboa, no Porto, em Coimbra, e que também são sítios quentinhos. Mas esquecemos-nos muitas vezes de que a Europa hoje é a Índia onde chegou São Francisco Xavier. Margarida dizia há bocadinho, a Igreja já está na margem ou não. Há um campo de evangelização enorme, é uma evangelização de primeiro anúncio, e com todo o respeito aos consagrados presentes aqui, eu sinto que nós, leigos, temos uma responsabilidade gigante em desbravar estas fronteiras que temos dentro de casa. E por isso, se eu quisesse ter um sonho para aquilo que é, pelo menos, a realidade que eu conheço de membros CVX, era que, sem medos, nós consigamos levar a Jesus, fazê-lo presente nas nossas realidades, nos sítios deste país onde hoje já não há Eucaristia com regularidade, onde o padre aparece uma vez por mês tanto, que já são sítios muito descristianizados e são à beira da nossa porta. E acho que pela lei dos grandes números, os leigos necessariamente têm uma responsabilidade muito especial em levar o Evangelho a essas paragens. E por isso o meu sonho, pelo menos para cada membro CVX, que é a organização que eu conheço melhor, é que não tenhamos medo de ser como São Francisco Xavier, mas na nossa terra. Então pode ser uma resposta tipo Miss Universo. Sim, vá. Como é para ti, André? Então, eu gostava daqui a 10 anos que as causas das migrações forçadas terminassem. Eu gostava muito daqui a 10 anos que o Mediterrâneo não fosse um cemitério que é hoje. Gostava muito que fosse possível migrar de forma legal e segura. Gostava muito que a Europa tivesse uma atitude de hospitalidade para o mundo. Gostava muito que o resto do mundo também tivesse o respeito que os seus concidadãos merecem, porque sabemos que se há assunto complexo
são as migrações. Portanto, nunca a solução não está só num lado, nem a causa está só num lado. E gostava que em 10 anos todos pudéssemos ter claro que as pessoas são mais importantes do que as fronteiras. E que em Portugal, concretamente, e na nossa realidade, e mais concretamente na Igreja Portuguesa, houvesse uma cultura de hospitalidade e que as comunidades cristãs, portuguesas, as paróquias, fossem verdadeiras comunidades de hospitalidade. E pronto. Muito bem. Então agora, para terminar, como estamos neste ambiente de espiritualidade inaciana, exercícios, o que é que para alcançar esse sonho, que nos deixassem cada um exercício prático para onde nós possamos começar esta nossa caminhada para alcançar esses sonhos. Não, mas no fundo, o que é que vocês diriam de uma forma muito pragmática? Estes grandes sonhos começam sempre por pequeninos passos. Então, sem muitas demoras, bem, o que é que nós podemos sair e aqui amanhã já podemos começar a construir. Então posso ser eu. Força, André, estás aí que nem me podes. Então, nós estamos a criar as comunidades de hospitalidade. E que todas as pessoas que quiserem participar e fazer parte de uma comunidade de hospitalidade no país, em qualquer distrito que se encontrem, basta contactar o JRS ou ir ao site da Plataforma de Apoio aos Refugiados, da PAR, que o JRS está a coordenar, e inscreverem-se para serem, como foram voluntários, para participarem no acolhimento de refugiados. Dizer que aqui em Fátima, por exemplo, estão acolhidos, sob nossa responsabilidade, cerca de 179 refugiados afegãos, que chegaram há 2 semanas, e que precisam de roupa, precisam de voluntários, precisam de amigos, e que essas famílias vão ser distribuídas por comunidades de hospitalidade e estão todos convidados a participar nesse acolhimento, nesse processo de acolhimento. Basta ter essa disponibilidade de coração e nós depois ajudamos a fazer o resto em termos de acompanhamento técnico. As vossas competências serão úteis para aquilo que pudermos fazer ao longo deste tempo. E pronto, fica a sugestão. Obrigado. Samuel. Sim, então, se calhar vou dar 3 exemplos, que as pessoas são diferentes. E, quem tiver filhos em casa, proponho que não responda àquele e-mail super importante e vá perguntar ao filho como é que lhe correu o dia e queira ouvir realmente a resposta. Quem já não tem filhos em casa, mas se dá com gente mais nova, convide-os, não para dar uma volta, porque é uma ganda seca, mas para ir tomar um café, ou para ir até ao bar, ou para... Há uma coisa que eles realmente gostam, eu pergunto-lhes como é que está com o Fortnite, que vale sempre, está bem? CS para alguns também, depois explico o que é. E para os mais novos, impliquem-se, não fiquem à espera que vos convidem, atirem-se para a frente, falem, deem um murro na mesa, sejam profetas, pronto, porque se ficarem sempre à espera de crescer, depois quando crescerem já é tarde demais, porque já não são jovens. Nem as gerações do futuro. Nem as gerações do futuro. Margarida. Então, em si, também integrando este tempo que vivemos de sino, diria ter este desafio do lugar onde estou, seja no meu trabalho, na minha família, na minha comunidade. O que é que quer dizer isto de cuidar da casa comum nessa realidade? Ou seja, dar este tempo de nos juntarmos a um grupo de sinodal que há de estar a acontecer onde quer que estejamos, mas com este sentido não apenas de nos juntarmos e ouvirmos, mas depois também de restabelecer relações para depois perceber melhor a que somos enviados, relação com a terra, toda esta raiz com a terra. Acho que todos nós temos lugares que nos fizeram crescer, nos sustentaram até agora. Que lugares são esses e que podemos cuidar juntos? Relação uns com os outros, relação com Deus, mas dar tempo dentro do sínodo deste desafio que nos é feito
também a cuidar juntos de algum lugar. Faz muito bem não ser uma pega de caras, mas ser pega de cernelha, no sentido de a cuidar juntos, a cortar acácias ou silvas. Há várias relações que se restabelecem e, portanto, dar tempo também a cuidar da terra juntos. O empoderamento dos leigos e da vocação local que eu falava há pouco depende necessariamente da prática dos exercícios espirituais e deste crescimento na amizade com a pessoa de Jesus. A CVX quer muito trabalhar em colaboração com a Companhia de Jesus, no sentido de poder ser mais criativos na forma como se oferecem exercícios espirituais. Vamos nos deparando frequentemente com, sobretudo, realidades de famílias mais jovens que têm dificuldade por gestão de agenda em conseguir fazer exercícios, e gostávamos muito de começar a pensar em oferta de exercícios espirituais que possa atender àquilo que são as restrições de muitas vidas. A CVX já deu um passo aqui. Fizemos um aumento de cotas há 2 anos, enfim, teve sempre envolto em alguma polémica, mas que nos permitiu criar uma bolsa de apoio financeiro a quem não pode fazer exercícios espirituais por essa razão, mas acreditamos que é preciso pensar em formas mais flexíveis de poder trazer pessoas que neste momento não fazem exercícios com regularidade à sua prática. Muito bem. Olha, muito obrigado a todos por este bocadinho. Acho que foi muito inspirador naquilo que estamos a trabalhar e na nossa busca de Deus, quanto mais não seja pelo humor, o sorrir, que parece que é a palavra mãe, e que vem nesta grande alegria, e aliás, todos os textos do Papa Francisco vão nessa linha, nesta grande alegria do encontro com o ressuscitado, que somos chamados a anunciar. E por isso, muito obrigado a todos. Então, estamos mesmo prestes a terminar. A primeira coisa é, enfim, o grande agradecimento aos 5. Ainda bem que o Samuel está aqui e o João Galão está ali, porque assim não tão longe, mas bem. Depois tratamos em sede própria. É um tesourinho de vida comunitária, não é? Mas, enfim, já não está... Enfim, contemplámos também as várias palavras, muitas palavras e boas, mas ia propor eu agora um exercício que era, como tinha ainda aqui algumas coisas para dizer, que nos levantássemos com os olhos fechados e nos espreguiçássemos, se fosse o caso, está bem? E podem levantar-se, fazer um bocadinho de exercício, se alguém se quiser espreguiçar está à vontade, vocês também, não é? Se for preciso, podem se levantar. E tal, alongamentos, etc. Isso. Muito bem. Olha o João Galão, está ali, isso é que é. Afinal, é muito ágil. Pouco de voz do Muito bem, podemos sentar outra vez. Ótimo. Pronto, que assim ajuda a não ficarmos entorpecidos no corpo nem no espírito. Então, são 4 ou 5 pontos também breves, mas que creio que são muito importantes para podermos terminar bem esta ceia. A primeira coisa é falar que o que aqui experimentámos nestes dias foi fruto de um processo que começou há vários meses. Nesse processo tiveram envolvidas muitas pessoas. Na concepção destes dias, o Padre José Frazão, o Padre José Maria Brito, o Padre Miguel Pedro Melo, mais conhecido por Missé, a Xena, Maria Eugénia Mascarenhas, a Rita Carvalho, pronto, e depois também comigo tivemos aqui a cozinhar estes dias ao longo de muito tempo, e foi um processo longo, portanto há muito trabalho escondido, como imaginam, e muita reflexão para chegarmos enfim, a estes dias, e queria também honrar aqui esse processo. Que tem a ver com a construção de uma família inaciana, assim, um sonho que existe, e que eu em concreto também o tenho, de perceber como é que somos família inaciana, que é muito mais
mas mesmo muito mais do que pessoas ligadas aos jesuítas. Que é às vezes a ideia que se tem do que é a família inaciana, são as pessoas ligadas aos jesuítas. E é verdade que a Companhia de Jesus tem nesta família inaciana um lugar insubstituível, mas que não deve ser um pedestal, não deve ser um pedestal onde põe... De facto, um pedestal nunca é uma coisa própria para um cristão, parece-me. O único pedestal do cristão é a cruz. E que pedestal, não é? Portanto, é verdade que a Companhia de Jesus tem nesta família inaciana um lugar central, como os que acolhem em concreto a vocação de Inácio, como ele a viveu e como ele a propôs aos seus primeiros companheiros, e tem aqui um lugar essencial, é verdade, mas não é um lugar em que põe todos os outros aglutinados, porque de facto todos os outros são muitos e são mesmo muitos. Gostava de referir outras congregações religiosas de inspiração inaciana, que também estiveram aqui presentes intencionalmente, as Escravas do Sagrado Coração de Jesus, as Irmãs Doroteias, as Filhas do Coração de Maria, que enfim estão também presentes, embora não tivesse nenhuma convidada para falar, mas fazem parte também desta família. Outras congregações que têm nos exercícios espirituais uma fonte habitual de inspiração, as Irmãs da Apresentação de Maria, também tiveram várias, e outras que se calhar não estou a mencionar, mas que aqui estiveram sobretudo no dia de ontem, que foi assim o dia mais nutrido. São realidades laicais, como a CVX, que a Carla aqui tão bem representa, intencionalmente, não é? Porque é a grande comunidade, e que alegria é poder perceber uma comunidade nacional tão viva e tão atuante como aqui nos foi mostrado. São depois amigos, sim, da Companhia de Jesus, destas realidades, outras pessoas que têm nos exercícios uma fonte de inspiração, nos exercícios espirituais, e claramente também pessoas ligadas aos trabalhos, às obras da Companhia de Jesus. O André aqui exemplifica muito bem todo esse universo que é muito diverso, e ainda associações, grupos como a Casa Velha, que têm também espiritualidade inaciana na sua matriz, mas os movimentos de Campos Férias, o Cantil, etc, etc. Portanto, a família inaciana é isto tudo. E isto tudo, se calhar nos tempos antigos, a Igreja era muito comparada a uma barca, à barca de Pedro, não é? Na sociedade industrial talvez seja mais um comboio, um longo comboio. Creio que era o padre José Craveiro, que eu já não conheci, mas que foi mestre espiritual de várias pessoas que aqui estão, que falava quem é que somos nós nesse comboio que é a humanidade. Somos os que estamos sentados confortavelmente na primeira classe, ou pior ainda, os administradores não executivos da CP, quer dizer, mandam bitites e recebem ordenado, não é? Ou somos os maquinistas, os senhores que passam com a Coca-Cola e as batatas fritas, os que estão na condução da linha e fazem com que a linha seja segura. Quem é que nós somos neste comboio em marcha, que é a Igreja, que é a humanidade? Sim, e a quem é que nós cedemos, de facto, as poltronas confortáveis da primeira classe? Que bom seria que fosse aos que mais precisem, aos que vêm cansados do caminho, aos que precisam de passar ali um pouco e depois, se calhar, passar eles também a ser pessoas de serviço. Pronto. Tem muito a ver com imaginação, com o modo como imaginamos, como nos imaginamos e o que queremos que seja esta comunidade ou esta família inaciana. E a SEI, pelo menos no meu coração, pretende ser um lugar de encontro. Um dos lugares de encontro neste ano inaciano. E por isso estou muito agradecido aos oradores, a todos os que tiveram ao longo desta semana, ou destes dias, mas de um modo especial agora vocês os 5 encarnam todos os outros, e por isso não peço uma salva de palmas, mas peço uma Ave Maria, que é muito melhor que uma salva de palmas. Uma Ave Maria, assim como quem reza, mas não como quem bate palmas, mas já lá vamos. Porque queria falar aqui de mais alguns agradecimentos. Mas para falar de agradecimentos, como o agradecimento, enfim,
não é meu de maneira nenhuma, é de todos. Eu chamava também o Padre Miguel Almeida, nosso provincial, querido provincial, para que este agradecimento seja também feito em nome de todos. Então, indo a agradecimentos, pronto, o grande agradecimento a Deus, certamente, e depois às suas criaturas, mas houve assim 3 criaturas adoráveis. Ontem o Henrique Raposo falava do amor da sua vida, e eu tenho o amor da minha ceia, é a Xena, a Maria Eugénia Mascarenhas, a Débora Duarte e a Ana Vicente, que de facto foram inexcedíveis na concepção e na execução destes dias. Eu pedia que elas viessem cá abaixo, porque estiveram no fundo, no backstage, mas gostava que hoje viessem aqui ao palco mesmo, não é? Foram, assim, um grande ajuda. O Gabinete de Comunicação também, com o Padre Zé Maria Brito, a Rita Carvalho, que também na concepção e execução destes dias foram muito importantes. Gostava também que viessem aqui. São ajudados pelo Ruben, um estagiário, que também faz um trabalho muito competente, e que também com a Bárbara, que ajuda aqui o Padre Samuel no Magis, também ajudou aqui em várias questões. Enfim, agradecer também ao Apostolado da Oração, que através do Passo a Rezar nos ajudou a rezar nestes dias, aos serviços do Santuário, que, enfim, foram também inexcedíveis, e, de um modo muito especial, espero que esteja em sala, à Marina Teixeira, que era para vir à ceia, mas afinal teve o tempo todo a fazer zaragatoas e não descobriu nenhum vírus. Portanto, a Marina Teixeira, enfim, devemos-lhe um grande agradecimento, porque foi de uma... E o João Frade, claro, o João Frade também pode vir, mas a Marina teve muito tempo. Marina, o João Frade, enfim, também o António Ferreira da Silva e o Francisco Montelhano tiveram também nessa ajuda. Enfim, pronto, a comunidade inaciana é isto, é esta coisa toda. A oficina, está tudo aqui previsto. A oficina tem nomes, não é a oficina. A oficina é a Escola Profissional do INA, Instituto Nuno Álvares, e são 2 professores responsáveis, o Tiago Couto e o Martim Machado, e são depois 6 estes que aqui vêm, que é o Gonçalo, o Francisco, a Lara, a Sandra e a Catarina. Espero não me ter esquecido de ninguém. Enfim, e lá em cima na Regi, não é da oficina, mas é desta oficina daqui, o Miguel Serra, que também nos permitiu aqui fazer todo este arranjo. Enfim, isto é que interessa. Um pouco como ontem no laboratório, a quem também estamos muito agradecidos, não só pelo serão, como pela animação das missas, mais do que um concerto imaculado, porque depois terminou de uma maneira tão graciosa, com um pequeno engano, mas que estamos em família. Não é? Se fosse um concerto, que horror, enganaram-se, não é? Estamos em família, estamos à vontade. E por isso também esse desejo de fazer as coisas bem feitas, mas ao mesmo tempo esta proximidade de saber que estamos a fazer isto para sermos família. Como penso que não falhei assim nenhum agradecimento essencial, queria dar só aqui a palavra ao Padre Miguel Almeida, que depois também nos fará um breve convite depois da missa. Bom, de todos os agradecimentos, falta agradecer ao Padre Miguel Gonçalves Ferreira, que ficou-lhe bem não se agradecer a si mesmo. Agradeço-te, Miguel, o teres agarrado a esta missão e ter encabeçado aqui a organização deste encontro. Já há anos que não havia. Claro que vos agradeço a todos, os que estão aqui, os que estiveram ontem e quem passou por cá. Acho que esta imagem de família inaciana, acho que é uma coisa que tem que se ir trabalhando, como em todas as famílias, e a nossa presença uns aos outros, acho que é o essencial de tudo isto.
Agradeço por isso profundamente o vosso interesse, o vosso gosto, a vossa participação. Falou-se aqui de sínodo hoje. Eu acho que, não sei se temos bem a noção, não sei se já foram, pelo menos, procurar na internet o que é que está a passar na Igreja. A minha noção é que, se isto fosse levado a sério, é talvez a revolução maior na Igreja desde o Concílio Vaticano II. O que o Papa está a pedir à Igreja agora. É, no fundo, um novo modo de ser Igreja. E, portanto, vão à internet, procurem o que é o Sínodo, há documentos sobre o Sínodo, organizem-se, não fiquem à espera dos padres, faz favor, porque senão, então não vale a pena. Continuamos a fazer o mesmo que sempre fizemos, com uns pozinhos diferentes. Organizem-se em comunidades, façam grupos, respondam às perguntas, mandem para os bispos, façam pressão, e temos uma Igreja que começa a ser nova. Eu acho que está mesmo a fazer falta. Por tudo o que sabemos e conhecemos da Igreja, falou-se aqui que estamos a chegar ao fim de um ciclo. Acho que era pena que se o ciclo acabasse só porque a realidade exterior nos impôs e nós não vamos atrás. Acho que se é o fim de um ciclo é naturalmente o início de outro e compete-nos a todos. Portanto, convido-vos urgentemente a fazerem de facto sínodo, porque acho que é mesmo um pedido do Papa para ser uma Igreja diferente do que tem sido até agora. Agradeço mesmo, claro, outra vez a toda a organização, e o tema de ver novas todas as coisas em Cristo não era apenas o tema desta SEI, é o tema do ano inaciano, dos 500 anos que estamos a festejar, ou a celebrar os 500 anos da conversão de Santo Inácio. Tem havido imensas atividades, imensas iniciativas a vários níveis setoriais. Vai haver outro, então aí sim, para juntar mesmo toda a gente ligada a nós e quem conheçam, que será no dia 11 de março, no dia 12 de março, aqui em Fátima, e aí é mesmo para toda a gente. E não vamos caber aqui, vai ser uma coisa muito maior, portanto ponham na vossa agenda quem ainda não pôs, faz favor, dia 12 de março vai haver programas também variados, e dia 12 de março encontrar-nos todos aqui para celebrar, aí sim, os 500 anos, mais uma vez todos juntos, os 500 anos da conversão de Santo Inácio e tudo aquilo que foram os frutos dessa conversão, também para todos nós, e que possa também ser um estímulo para a nossa conversão pessoal e comunitária. Obrigado a todos. Eu já vou celebrar a missa daqui a bocadinho, portanto não quero fazer já a homilia. Ainda me vão ter que aturar os que lá forem, por isso não vou esticar mais. Muito obrigado.